Esse vídeo será a respeito de como tirar mais de 700 pontos na prova do Enem. Olá, meu nome é Thiago, eu faço medicina na UNB e eu tirei mais de 700 pontos na prova de humanas 3 vezes. Então eu vou passar algumas dicas para vocês. Se você quer tirar mais de 700 pontos na prova de humanas do Enem, você tem que entender bem a prova do Enem e não necessariamente qualquer vestibular por aí. Por quê? Porque o estilo da banca do Enem é diferente do estilo da UFO, da FUVEST, da Unicamp e por aí vai, seja qual for a prova que você esteja prestando. Por quê? Porque muitas vezes uma prova como a da UFO ou da Unicamp ou da FUVEST vai cobrar de forma muito conteudista aquele conteúdo. Por consequência, você não vai saber responder se você não tiver uma boa base, ou seja, se você não tiver reforçado aqueles conceitos, aquelas datas e tudo mais, o nome de fulano de tal, o reinado de tal. O povo até zoa muito, quem já fez a UFO sabe, que é uma prova completamente diferente, assim, né? Cobra questões com detalhes a nível absurdo. Eu vou até colocar uma imagem aí para vocês verem o nível de aprofundamento que essa banca exige. Porém, aqui a gente está falando da prova do Enem e não dessas provas. Então, o que vocês precisam entender? Precisam entender que vocês têm que ter uma interpretação geral dessas coisas, ou seja, vocês têm que ter uma noção prévia de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, mas não dessa forma tão aprofundada como você teria para essas outras provas. Pensando nisso, a melhor forma de você se preparar para a prova de humanas do Enem é fazendo provas antigas, ou seja, vocês vão ver o padrão de questões que aparece aí. Eu vou deixar algumas imagens aí para vocês de questões comparativas de anos anteriores que caíram muito parecido, tipo em 2014 caiu parecido com 2021, 2018 caiu parecido com 2020 e até em 2023, né? A banca tem esse costume de repetir questões. Então, faça muitas provas anteriores. Outro ponto que vocês vão perceber é que quando vocês forem fazer as provas anteriores, vocês vão ver uma recorrência de certas palavras. Ou seja, filosofia helenística, povos autóctones, ontológico. Então, vocês vão sublinhando essas palavras e vão tendo um arcabouço ali. Vocês podem fazer num caderninho, colocar no Notion ou qualquer outra coisa assim. O que eu indico colocar no Anki para você já colocar o significado da palavra embaixo e ir revisando sempre o significado dessas palavras diferentes. Porque com isso, vocês vão ver que essas palavras vão se repetindo e daqui a pouco vocês estão dominando aqueles conceitos que sempre aparecem na prova do Enem. Outra dica é, além de você pegar essas questões, ou seja, pegar essas palavras-chave, na verdade, vocês vão pegar as palavras das alternativas erradas. Por exemplo, tem muitas questões de geografia que falam de salinização, que falam de arenização, de desertificação. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essas alternativas que eventualmente estão erradas e saber o significado de cada uma para você ir selecionando. E caso venha a ter uma questão diferente na prova, né, cobrando um outro conceito, vocês vão saber. Por quê? Porque vocês pesquisaram as alternativas relacionadas com aquele item. Outra coisa que é fundamental é não negligenciar as aulas. Por quê? Porque quando você negligencia as aulas, você acaba perdendo certos conceitos ali que o professor podia te dar, certas dicas e até conteúdo mesmo, porque a prova do Enem, apesar de ter essa interpretação bem comum, né? A gente tem questões, por exemplo, de Foucault e por aí vai, de outros filósofos, que você vai ter que saber aquele conteúdo. Então, não fuja das aulas. Dica bônus. Durante a minha preparação, eu fazia 3 questões de cada disciplina, ou seja, 3 questões de geografia, 3 questões de história, 3 questões de sociologia e 3 questões de filosofia, todos os dias. Por quê? Porque assim eu ganhava mais familiaridade com a prova e não me atrapalhava em outras disciplinas. Então, essa é uma dica bônus aí que vai ajudar muito vocês. Nessa última prova eu tirei 41, em 2022 eu tirei 39, só que a minha nota em 2023 foi menor do que a minha nota em 2022, o que mostra que a TRI pode mudar. Então não se apegue tanto ao número de acertos, se apegue a ter uma boa coerência pedagógica e assim ter uma maior pontuação
na prova de humanas do Enem. Se você gostou desse vídeo, não deixe de ver as dicas que eu dei para humanas no Enem. Se vocês também quiserem ver as dicas para o primeiro dia do vestibular da UNB, eu fiz aqui, ficou um vídeo bem interessante com várias dicas de repertórios, dicas de documentários para vocês assistirem. E eu também peço que vocês se inscrevam no canal e deixem um comentário, um like, por aí vai. Qualquer interação aqui é de grande importância para mim e para o crescimento do canal. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima.